Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um episódio do Automation Talks. O Automation Talks é um podcast promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo ter conversas vivas sobre o futuro e fazer showcase de alguns projetos interessantes na área de transformação digital, automação, inteligência artificial, com as pessoas que os estão a levar para a frente. Este futuro vai ser um futuro incerto, onde os seres humanos terão de conviver aqui de forma pacífica, esperemos nós, com máquinas, software, algoritmos, robôs, que em alguns casos nos facilitarão a vida, em tantos outros nos levantarão muitos desafios enquanto espécie. Para me ajudar nesta missão, tenho sempre comigo o Aníbal e a Raquel, que me ajudam na produção do evento e também na dinamização desta conversa. Não podia deixar de dizer que o podcast está disponível nas plataformas habituais, em todas elas, portanto acho que é difícil falharem. Apoiem o projeto, essencialmente subscrevendo os nossos canais, e assim vão ficando, sempre que sai um novo episódio, eles saem de sábado para domingo, vão ser notificados e podem nos ouvir fresquinhos, acabados de sair do forno, antes de todo o resto do mundo saber que eles existem sequer. E se gostarem, partilhem nas vossas redes, convidem um amigo a se juntar a esta comunidade e fazê-la crescer. Os temas são muito diversos e hoje vão ver que temos uma grande surpresa para vocês e, portanto, vale sempre a pena aqui no nosso confinamento investir um bocadinho em sermos, em picar o nosso cérebro, como dizem os ingleses, e absorver coisas novas. Hoje temos a Micaela Monteiro connosco, uma convidada que é top, e sem mais demoras, Aníbal, faz a tua magia e apresenta-nos aqui a convidada, espremendo toda uma experiência profissional que ela tem em poucos minutos. Tenho alta expectativa para este episódio. Temos falado de vários temas e perspectivado um pouco o futuro de vários temas, mas houve aqui um que foi ficando guardado aqui durante mais uns episódios, que é o da saúde e o do healthcare, e eu tenho alta expectativa. E pelo que consigo ver, não conheço pessoalmente a Micaela, mas pelo que consigo ver, quem é melhor, não é? Quem é melhor? Micaela Monteiro licenciou-se em Medicina, em Düsseldorf, na Alemanha. É médica especialista de Medicina Interna, com a componente de ser consultora na área de healthcare. Foi diretora de emergências na CUF e assim como no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Em 2016, a sua carreira no Serviço Nacional de Saúde começou assim mais fortemente como diretora de organização e planeamento, assumindo vários cargos ao longo desses 3 anos, e esteve ao serviço ao alto nível no Serviço Nacional de Saúde. Um ano depois ficou como diretora no Centro Nacional de Saúde, e na Saúde 24, como nós conhecemos hoje, e que ficou super conhecido, a linha de Saúde 24, que no último ano tem sido muito importante no combate a esta pandemia. É membro da Organização Mundial de Saúde e neste momento encontra-se na José de Mel como Chief Medical Officer for Digital Transformation. Ganhou diversos prémios, como o Prémio de Qualidade na Fundação Maria Amélia de Mel, e é vogal do Conselho Português de Ressuscitação. Já não. Ex-vogal do membro português de Ressuscitação. Eu tenho aqui uma particularidade que me diz também, que eu não queria deixar de partilhar, que investigou e publicou na área de videojogos para a educação médica. Aliás, vou começar por aqui, João, desculpa tirar-te aqui o foco, mas como assim videojogos na área da educação médica? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, sinto-me muito honrada e um bocadinho sob pressão, depois desta introdução, confesso, de estar aqui convosco. Queria felicitar esta iniciativa, acho que é muito bom termos aqui este tipo de conversas e especialmente quando são conversas em que temas são abordados através de perspectivas muito diferentes, não é? Isso é sempre, no meu entender, muito enriquecedor. Portanto, parabéns pela iniciativa e obrigada. Bom, relativamente à questão dos videojogos,
Portanto, este envolvimento na área dos videojogos surgiu no período em que desempenhei as funções de diretora de serviço de urgência do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, ou seja, no São Francisco Xavier, para quem, portanto, conhece os hospitais aqui da área de Lisboa. De facto, na área médica e não só, nós paramos com alguns desafios na área da formação e da educação. Em primeiro lugar, o conhecimento médico duplica-se hoje em dia em 73 dias o conhecimento médico duplica-se. Portanto, há aqui um enorme desafio em nós mantermos atualizados. Aliás, humanamente é impossível de o fazer e temos que arranjar aqui maneiras de otimizar isto e de facilitar esse acesso à formação e à educação. E depois, por outro lado, portanto, há aqui uma questão que tem a ver que não é só preciso saber, é também preciso saber fazer. Portanto, esse saber fazer é bom que seja adquirido então, na profissão médica, e se assume até um peso grande, em ambientes de simulação. Portanto, experimentar em simulação antes de experimentar no doente, para dizer assim, um bocado mais, uma Isso forma é algo assim que já está nos currículos da... Ou seja, quando um médico tira um curso de medicina, o uso de simulações, o uso de videojogos ou de serious gaming, que é o nome mais correto para isso, já existe? Ou é algo que tu estavas a explorar ainda numa vertente muito exploratória? Sim. Naquela altura já existia a simulação na educação médica, estava, portanto, especialmente em algumas áreas, mas era uma simulação em sala, com manequins, com dummies, por exemplo, na área do suporte básico, suporte avançado de vida, que é uma área que na altura, portanto, eu também estava envolvida, aliás, portanto, também ligada àquela atividade no Conselho Português de Capacitação, e não só, e na formação médica. Portanto, nessas áreas a simulação e os ambientes de simulação já existiam, não é? Hoje em dia essa área tem-se vindo a desenvolver também para outras áreas, por exemplo, nas áreas cirúrgicas, portanto, mas na área do trauma, enfim, existe agora a simulação, tem vindo a ganhar cada vez mais importância na educação médica pré e pós-graduada. Agora, portanto, estes modelos que existem os modelos, digamos, mais tradicionais de simulação, têm muitas virtudes, mas têm uma limitação, e a limitação é a escalabilidade. Não é? Portanto, porque o que nós temos, no fundo, são rácios entre formadores e formandos, portanto, muito pequenos, ou seja, poucos formandos para um formador. Os formadores são escassos, naturalmente, não é? Tem que ser um recurso escasso, e isso levanta problemas da escalabilidade. E aí, portanto, os videojogos, e já vou entrar um bocadinho mais, onde é que são as oportunidades dos videojogos. Depois há uma outra vertente que se prende também com o facto de, isto especialmente na formação pós-graduada, porque nós temos que aprender a nossa vida inteira, portanto, os tempos em que uma pessoa aprendia um ofício e depois já está, isso passou completamente. Claro. Portanto, e a medicina é um bom exemplo com esta semivida de 73 dias do conhecimento. Portanto, temos sempre... E é muito difícil, por exemplo, e o serviço de urgência ainda leva isto a um outro nível, é um sítio onde as equipas trabalham em rolemã e 24 por 24 horas o serviço tem que estar aberto. É muito difícil reunir pessoas em sala para fazer claro. Ou formação tradicional ou mesmo ou depois a questão da simulação, não é? Portanto, nós não podemos parar o serviço e isso não dá. Portanto, há aqui uma limitação da acessibilidade e também uma limitação da escalabilidade. E os videojogos
aqui podem dar, podem ajudar a minimizar essas limitações, porque logo por natureza são escaláveis, não é? O videojogo pode ser jogado por uma pessoa ou pode ser jogada por 1000, ela pode ser jogada em sala, como pode ser jogada no Polo Norte Exato. ou noutro sítio qualquer portanto, também, pela sua natureza, está 24 horas disponível, não é? Portanto, logo aí, esta foi também uma motivação de tentar explorar isso, porque nós conhecíamos bem as limitações, as necessidades, havia aqui um gap e os videojogos poderiam ser aqui uma ajuda importante. E depois tem outras virtudes, porque vamos lá ver, estamos a falar de jogos sérios, serious games, são jogos que não. O objetivo principal não é só divertir, mas é ensinar, é alterar comportamentos, é aumentar aqui os skills, mas também tem uma vertente lúdica, não Claro. é? E assim motivadora, e pode ter uma vertente também de competição, quer dizer, cria aqui uma dinâmica que pode ser muito benéfica para o processo de aprendizagem. Depois ainda há uma outra vantagem, porque nós através dos videojogos, em que nós temos o log das ações, conseguimos não só perceber necessidades formativas de um grupo ou individualmente, onde é que as pessoas falharam, não é? Onde é que não estiveram tão bem, aquelas em que estiveram bem, e depois podemos redirecionar o esforço de formação para aquelas zonas de maior, digamos, carência, de maior necessidade. E depois podemos utilizar os jogos também como boosters, não é? Portanto, Claro. porque nós aprendemos e depois, com o decorrer do tempo, e se não exercitamos diariamente, nós vamos também perdendo e precisamos de vez em quando, assim como nas vacinas, um booster para isso subir. E eu sei que o João também Já estive é um nessa. conhecedor Sim, já e, estive. e um entusiasta, já foi entusiasta, isso ainda é, mas agora não se foca nisso. Até porque nós nos conhecemos nessas andanças, Claro, porque, claro que quer sim. dizer, de programação e dessas coisas, eu na altura não percebia nada, ainda hoje não percebo nada disso. E há um ponto, E, Miquela, que eu acho que vale a pena também somar àqueles que disseste, que tem a ver com expectativas de gerações mais novas que entram no mercado de trabalho com uma expectativa que o seu percurso de formação seja muito mais interativo, muito mais rico do que de facto são os currículos mais formais da universidade e também é uma forma de capturar a atenção desses e tirar partido dessas expectativas dessas gerações mais novas que procuram. E agora, aliás, a pandemia abriu também um bocadinho a porta a isto, a formação online de forma mais escalável. Também levantou aqui o véu para muitas limitações que ainda temos porque não estávamos preparados para isso, mas certamente acredito eu que depois de ultrapassarmos esta fase menos boa, muitas destas coisas que agora são experiências e que as pessoas todas estão-se a adaptar, os formadores, as entidades que promovem formação, os formandos, que isso depois vai também ser um complemento lógico à formação em sala de aulas. Eu perguntava-te, e baseado no que tu disseste, certamente tu vês, assim, de cabeça, duas, três áreas onde esta simulação, este serious gaming, pode ter realmente um impacto muito significativo. Queres partilhar connosco duas ou três áreas onde tu achas que pode ter um impacto interessante? bem, Dentro da medicina, dentro da falando da medicina, obviamente. saúde, dentro da saúde, pronto, eu, Sim, eu, eu penso que quer na formação pré-graduada, quer na formação pós-graduada, acho que tem imenso potencial. Olhando um bocadinho para a formação pós-graduada, ou dito de outra forma, em todas as áreas em que
o saber fazer é relevante, não é? Uma vez que cria um ambiente de simulação, ou podemos criar um ambiente, os jogos também podem ser outros jogos, pode ser tipo Claro. Trivial Pursuit em que eu vou perguntando saber, não é? Mas eu acho que a grande virtude aqui, de facto, é eu poder criar um ambiente imersivo que me coloca na posição de eu ter que fazer as coisas, não é? E receber reforços positivos, ou reforços, portanto, Penalizações, vá. penalizações, exatamente, quando as coisas não correm bem, ou chamadas de atenção. E nós utilizamos, só para dar um exemplo, nós nesse âmbito, até, portanto, em parceria com o Inés QD, fizemos 3 jogos. Fizemos um que era o Sport Básico de Vida. Eu acho que foste tu, João, Sim. que estiveste envolvido nesse magnífico jogo. Que, no fundo, portanto, existem algoritmos de atuação que têm que ser adaptados em cada momento àquilo que se vai encontrando numa situação de paragem cardiorrespiratória, não é? Portanto, foi esse um jogo que fizemos. Fizemos um jogo que é o jogo que foi um jogo sobre o transporte do doente crítico, ou seja, um doente que esteja numa situação crítica e carece de transporte de um lado para o outro, aquilo que nós hoje em dia vivemos, não é? em que não há uma vaga de cuidados intensivos num lado e o doente tem de ser transportado para um outro lado para ter lá, portanto, o nível de cuidados preciso. Tem, obviamente, regras, tem saber fazer, não é? Portanto, tem critérios, e existe todo um conjunto de coisas que o formando, neste caso, tem que fazer uma correta avaliação da situação daquele doente específico e depois, de acordo com isso, tomar decisões e fazer coisas. E este por exemplo, foi um jogo que teve muito sucesso, devo dizer, porque nós utilizámos o feedback das pessoas que usaram foi a primeira experiência deles com este tipo de abordagem? Sim, aliás, esse videojogo foi a primeira experiência. Nós utilizámos esse videojogo para as aulas que demos neste caso, aos estudantes de medicina que passavam pelo nosso serviço, não é? Pelo serviço de urgência. É? Portanto, isto era uma das competências que nós queríamos que eles adquirissem, não é? Durante a sua passagem pelo serviço, e então fizemos isso. E utilizamos esse jogo, por exemplo, em sala de aula. Porquê? Porque a partir depois das decisões, essas depois foram discutidas, não é? Portanto, Há um porque é que isto estava debriefing, não é? errado? Há um debriefing. Há um debriefing, Ok. exatamente, não é? E esse debriefing depois em discussão, para além de haver competição, não é? Porque haviam pequenas equipas e havia ali muito dinamismo e alegria também, depois isso era muito útil para a discussão. E essas coisas que são vividas e em que há também algum envolvimento emocional, ficam mais na memória. Ok. Apagam-se, têm uma semivida muito mais longa do que outras. Depois fizemos um outro jogo, e esse jogo é um jogo que chamava-se Via Verde da Sepsis, e leva-nos a uma outra área. Nós, muitas vezes, num serviço em que, portanto, que tem várias centenas de profissionais que trabalham em Rolemont e que algumas só passam pelo serviço, eventualmente, uma vez por semana, porque é o dia de banco portanto, desses profissionais. É muito difícil de alterar processos e procedimentos. Ok. Ou seja, introduzir novos. A via verde da sepsis, como as vias verdes, as pessoas, provavelmente os ouvintes já devem ter ouvido de vias verdes no hospital, via verde da coronária, que tem a ver com os ataques cardíacos, e a via verde da sepsis, que a sepsis é uma infecção grave que afeta todos os órgãos e sistemas e que tem uma mortalidade muito elevada e em que o tempo de atuação e as atuações corretas portanto, impactam muito no prognóstico dessa doença. E o que acontece é que, portanto, as atuações no serviço de urgência têm que estar muito bem oleadas, cada um tem que saber o que tem que fazer e quando, portanto, aquilo tem que ser
para correr bem, quase um relógio suíço. Claro. Mas para que todos saibam o que têm que fazer em cada momento, isso não é fácil, porque isso é algo que tem que se implementar, tem que se treinar. E aí este jogo, portanto, foi um jogo em que há uma parte portanto, é a parte do enfermeiro da triagem, depois do médico que recebe o doente, portanto, e assim sucessivamente. E então foi uma forma de nós implementarmos ou ajudar a implementar, portanto, um processo. E foi também uma forma, digamos, nós fazemos uma primeira investigação, daqui saíram alguns artigos, também foi apresentado em congressos, de tirar algumas ilações se isto é uma boa via de o fazer, não é? Portanto, ok. E quando é que tu achas que isso se vai massificar? Ou seja, excelentes experiências, não é? Acho que quem passou por essas formações deve ter guardado na memória certamente essa experiência. Mas ainda são projetos muito contidos, muito pontuais, se calhar muito pelo teu próprio dinamismo pessoal e por quereres experimentar. Já lá vamos. E toda a equipa. E toda a equipa, sim, toda a sim, equipa, sim. não é? Portanto, nós juntámos aqui vontades. Exato, exato. Mas quando é que achas que isto se vai tornar realmente parte do processo? Estamos Eu longe? acho que há aqui várias, sim. Bom, eu primeiro tenho que dizer que já há alguns anos, portanto, reparem, isto foi em 2011, 2012, não é? Agora estamos em 21, e os docs foram feitos, esses que eu estive a falar, entre 2012 e 2014, portanto, entretanto, posso aqui falhar naquilo que é o estado da arte neste momento, não é? Claro. Porque, entretanto, a minha vida afastou-se um bocado destes projetos dos jogos sérios. Mas vamos lá ver, há aqui algumas barreiras e, de facto, neste momento, uma barreira seguramente é a agilidade com que se consegue fazer esses jogos, não é? Porque, de facto, pronto, nós éramos uma equipa de clínicos, não é? A ajudar nos conteúdos. Depois vocês eram uma equipa de engenheiros e malta que percebia dos jogos, não é? Nós tínhamos também alguém da educação, portanto, mas em primeiro lugar é preciso uma equipa multidisciplinar e depois a própria tecnologia é uma tecnologia que consome tempo e nós fizemos isso, não tivemos budget porque havia aqui uma convergência de vontade. Vocês, alguns de vós fizeram, portanto, fizeram o doutoramento com este projeto, outros fizeram o mestrado. Para nós isto também foi uma forma de experimentar, de fazer alguma investigação e levar trabalhos, portanto, foi muito feito em horas livres, mas isto para ser uma coisa sistémica, para estar implementado, não pode ser assim, não é? Claro. E de facto ainda é aparatoso fazer, não é? E agora fizemos a Via Verde da Sepsis, que amanhã se calhar muda qualquer coisa, há um update. Estas coisas também depois têm que ter a agilidade de serem atualizadas, etc. Ou seja, as ferramentas que existem atuais, neste momento, claro. exatamente, as ferramentas que existem neste momento ainda não facilitam isso. Mas eu acredito que isso daqui a uns anos vai haver o Powtoons, bem, agora disse uma marca, mas vai haver ferramentas que hoje em dia as pessoas já fazem os seus próprios sites na internet, não é? Quer dizer, Claro. E vai haver a possibilidade das instituições de ensino e de formação poderem elas próprias fazerem isso de forma rápida. E Aníbal, não sei se tinhas uma pergunta. Não, ia só comentar que o próprio... Eu não sei se o jogo que realizaram em conjunto, não é? Era o suporte básico de vida ou era o básico? Sim. Era o próprio suporte básico, pelo que sei, espero não estar aqui a cometer nenhum erro crasso, mas há 2 anos, ou o ano passado, ou há 3 anos, era um número de manobras, entretanto já foi atualizado. Isso muda 5 em 5 anos, muda regularmente, exatamente. Não é? Há um upgrade, Pois, update das
das recomendações de acordo com aquilo que é a evidência clínica. Claro. Isso tem mudado, cada vez muda um bocadinho, não é? Às vezes muda bastante. Nos últimos anos, nas últimas revisões, as mudanças têm sido mais subtis, mas elas têm que estar num jogo para ele poder estar no estado da arte, não é? Pois, exato. Portanto, Certo. essa é uma limitação, sem dúvida. Tu foste peça fundamental neste desenvolvimento. Sabes qual é o primeiro procedimento do Epá, suporte eu básico vou-te de vida? dizer que a minha memória é muito contida e tenho que voltar a jogar. Não tenho que voltar a consegues? jogar. Não consegues? Ok. Mas olha, fica aqui a nota. É verificar as condições de segurança. Eu lembro. Mas isso estava no jogo. Estava, eu lembro. Até havia situações em que ela não estava em que Estava de lado, salvo erro, uma coisa qualquer desse género. Havia ali coisas em que o ambiente não estava seguro, sim, senhor Aníbal. Micaela, Vejo que fez um curso de suporte básico de vida há pouco tempo. Mais ou menos, não, mais ou menos. Foi incluído na formação. Eu sou treinador de futebol de formação e foi incluído na minha formação. Mas curiosamente discuto diariamente porque vivo com uma médica e então tenho que. Bom, ela, como não ouve o podcast, eu posso dizer isto, tenho que aturar várias vezes em relação a este tipo de procedimentos. Boa. Então, Micaela, saltando aqui um bocadinho no tempo, diz-me, bem, saltando um bocadinho no tempo, mais ou menos, vou-te fazer uma pergunta que é 2 em 1. Porquê é que uma médica decide meter-se na tecnologia, nesse antro de coisas chatas e cheio de engenheiros a achar que tem sempre razão? E porquê é que, e o que é que estás a fazer agora? Ou seja, o que é transformação digital na José de Mel? Bom, vamos lá ver. Este interesse pelas tecnologias vem, portanto, de uma altura até antes da história dos videojogos em que eu percebi que os dados, que a informação, que um bom desenho de processos clínicos que não são meros repositores de textos, não é? Que isso pode de facto ajudar imenso na prestação dos cuidados de saúde. Pode ajudar a pôr em prática bons processos que são facilitadores, que aceleram as coisas, que garantem, que diminuem a variabilidade, que garantem a qualidade e a segurança e que poupam tempo, que aumentam a eficiência. Portanto, e a tecnologia aqui pode ajudar imenso, não é? Portanto, pode ser um grande catalisador para tudo isto que aconteça. Pode ser o contrário também, se estiver mal desenhada. Claro. Mas quando está bem desenhada, ela de facto pode ajudar imenso. Portanto, comecei-me a interessar por isso quando iniciei as funções de coordenadora do atendimento permanente da CUF Descobertas, que foi aquilo que o Aníbal disse na introdução, que foi em 2005, salvo erro. Portanto, naquela altura, portanto, um dos desafios era a reorganização do serviço e, por outro lado, um outro desafio era a informatização do serviço. Já se utilizava um sistema informático, mas, portanto, era consensual que que esse sistema informático não ia ao encontro daquilo que era necessário. E pronto, foi uma grande oportunidade de Deve ter participar. sido super desafiante para ti, que estavas fora de pé, não é? Sim, foi muito desafiante. Aliás, no meu percurso de vida, eu saí muitas vezes da minha zona de conforto, o que é doloroso, mas depois é muito gratificante, é isso, não é? Porque confortante não é. Uma pessoa sai do conforto. Claro. Mas depois é uma descoberta muito gira. Pronto, eu acho muito enriquecedor. E onde é que tu foste ter agora? Foste ter a transformação digital. O que é isso?
que O é que é o que isso? Bem, é isso? O o que é que que tu é a estás a transformação transformar? digital? Diz-me lá. Pá, não sei, estou a ajudar. Essas coisas não se fazem nunca sozinhas, isso se faz sempre com Digitalmente, equipas isto é que é incrível. Como é que se transforma? Desculpa, estava a dizer como é que se transforma digitalmente num hospital, não é? É um bocado por se aí. calhar a escolha de palavras nem é feliz transformar digitalmente. Uma pessoa transforma e o digital ajuda, não é? Ok. Nessa transformação, suporta a transformação. Às vezes faz possível que ela aconteça, porque nós conseguimos coisas que não conseguiríamos sem o digital. E de facto, pronto, uh, voltando atrás, portanto, uma das coisas que de facto é importante é que as pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde, não é? Portanto, não basta ter o melhor medicamento do mundo se ninguém tem acesso ao medicamento quando precisa, não é? Claro. Portanto, e isso sempre foi alguma coisa que me interessou. Portanto, cuidados de saúde funcionam se as pessoas conseguem tê-las no momento certo, não é? E, e pronto, eu acho que aí o digital e as tecnologias de informação em geral podem ser muito úteis. De qualquer das formas, E, e é, desculpa sim. interromper, de qualquer das formas também há aqui isto é um pau de dois bicos, não é? Porque tendencialmente nós achamos que que os serviços de saúde têm que ser altamente humanizados, não é? Pela sua própria essência, e se calhar as pessoas acham que o facto de estarmos a introduzir tecnologia poderá desumanizar ou automatizar partes desse processo. E a verdade é que se calhar sim, e se calhar isso até é uma vantagem para o utente. Mas achas que isto é claro para o comum dos mortais? Este Eu, balanço pe- estreito entre humanidade e tecnologia? Vamos lá ver, a tecnologia é aquilo que nós humanos fazemos dela, não é? E para isso é muito importante que não se perca o foco daquilo que realmente se quer fazer. Não é? A tecnologia é sempre instrumental e serve para o bem e serve para o mal. Nós podemos utilizá-la para humanizar, mas também podemos utilizá-la para desumanizar, não é? Portanto, mas a culpa não é da tecnologia, a culpa é das pessoas que a colocam ao serviço de alguma coisa. Claro que às vezes as coisas acontecem não de uma forma deliberada, não é? E deparamos bem, isto até parece que a tecnologia nos afastou sem que ninguém tivesse, digamos, a intenção de afastar. Mas isso, no meu entender, isso só que significa uma coisa. A tecnologia, por exemplo, um telemóvel, ou um smartphone, nós podemos utilizá-lo para comunicar uns com os outros e de uma forma mais eficaz e mais próxima. Aliás, hoje em dia, neste tempo, portanto, tem sido uma ferramenta, as videochamadas, uma ferramenta muito essencial para aproximar as pessoas, mas também podemos utilizar para acabar com o namoro por SMS, não é? Exato. E é É a exatamente mesma ferramenta. é exatamente o oposto. Mas por isso é que é tão importante que as pessoas se envolvam, não é? E que fique claro o que é que elas querem, qual é o objetivo. Eu, por exemplo, posso aumentar a eficiência dos processos e da prestação de cuidados de saúde através da tecnologia e posso utilizar esse ganho de eficiência só para fazer cada vez mais volume e se calhar, portanto, pensar noutras coisas que portanto, em dividendos, enfim, posso utilizar, ou eu posso utilizar também esses ganhos em eficiência para dar aos profissionais de saúde mais tempo de qualidade para estar com as pessoas e humanizar realmente, não é? Portanto, isso é uma grande oportunidade que nós temos, não é? Vamos conseguir, pela automatização, eventualmente processos, pela ajuda que a inteligência artificial nos pode dar, portanto,
na automatização de coisas repetitivas e às vezes nem só, torna-se cada vez mais sofisticada. Mas depois a questão levanta-se e o que é que fazemos com aquilo que ganhamos? Claro. Onde é que vamos utilizar, não é? E se calhar podemos utilizar exatamente em dar mais tempo, por exemplo, um time slot maior para uma consulta, não é? Sentes que os profissionais de saúde têm a literacia suficiente e têm um entendimento que estas várias componentes tecnológicas, se calhar aqui um caso prático, por exemplo, ferramentas de apoio ao diagnóstico através de inteligência artificial, que é uma tendência crescente nos dias de hoje e cada vez mais, sobretudo para aquelas doenças mais comuns ou mais facilmente diagnosticadas, pode ser uma ferramenta eficaz de ganhar tempo. Tu sentes que os profissionais de saúde interpretam estas introduções de tecnologia como um benefício também para a sua profissão? Ou de alguma forma sentem-se ameaçados nessa, ou pelo menos fora de pé no uso dessas tecnologias? Bem, esta introdução das tecnologias traz aqui alguma, portanto, traz mudança, traz novidade também nas funções que nós vamos tendo, não é? Na nossa profissão. Os profissionais de saúde sempre foram muito, ou vou falar dos médicos, se calhar digamos, a classe profissional pela qual eu posso falar melhor, sempre foram muito abertos à tecnologia, desde que fosse tecnologia que, portanto, cada médico queria, digamos, estar com mais cortes por minuto, o ecógrafo que dessas as melhores imagens. Portanto, nunca foram avessos à tecnologia. Agora, a tecnologia que nós estamos Mas a essa falar agora tecnologia é é ligeiramente diferente. diferente. Pois. Ora, nem mais. Não é? Porque esta tecnologia, portanto, desafia-nos na forma como nós fazemos a coisa. E desafia-nos também no papel que nós vamos tendo. Exato. E nesse aspecto, pronto, isto é um processo de mudança. E há profissionais que veem isto com bons olhos e com grande oportunidade, não é? Percebem que é uma grande oportunidade, mas é uma grande oportunidade que nós não podemos deixar, em que, isso é uma convicção minha, eu acho que os profissionais de saúde têm que aqui ter um papel muito ativo, não é? E até de co-liderança ou liderança deste processo. E exatamente porque são os profissionais de saúde, ou os médicos neste caso, que conseguem melhor perceber se, portanto, aquilo que está sendo desenvolvido, ou em que até participam no desenvolvimento, se isso faz sentido do ponto de vista clínico, se isso é seguro, se a qualidade está garantida. Portanto, acho que devem assumir aqui um papel muito ativo. Mas também vão ter que aprender algo, alguns já dominam bem, mas é uma mudança de cultura. Vão ter que aprender a falar com os engenheiros, com os cientistas de dados É difícil. com as outras áreas do saber e do fazer. Portanto, cada vez mais tem que perceber que de facto isto é um trabalho de equipa e temos que aprender as linguagens e a forma de pensar, os modelos de pensamento que as outras áreas têm, porque às vezes as coisas chocam porque o nosso modelo de abordar problemas é completamente diferente. Depois não nos entendemos e temos que ter aqui um bocado mais de abertura e conhecer-nos e perceber como é que o outro pensa, e essa às vezes até para a resolução dos nossos próprios problemas, às vezes E pode ser uma boa. consegues ou conheces, porque isso também tem muito a ver com a cultura da organização onde estás e da abertura que a própria organização te dá a ter esse contacto, a fazê-lo se calhar em ambiente mais seguro para que possam ser exploradas e emergir ideias daí. É fácil desenvolver essa cultura de inovação num contexto de saúde, numa organização que se calhar o core deles é prestar serviços de saúde. É possível inovar aí dentro e ter os profissionais É também? possível inovar, é sempre inovar. Agora, que seja uma coisa fácil, não é. Portanto, porque, vamos lá ver, para a mudança
a mudança vive sempre um bocado do sentido de urgência que as pessoas sentem que é preciso mudar, não é? E isso voltamos outra vez a uma coisa que dissemos há bocado. O sentido de urgência é uma coisa emotiva, não é? Claro. Quando as pessoas sentem essa emoção, isso motiva para mudar. Quando as coisas são um bocado abstratas e no teórico, podem até concordar, mas depois mudar já é outra coisa. Nesse aspecto, digamos, a pandemia, o Covid veio fazer com que as pessoas, exatamente pelo sentido de urgência que sentiram, que é preciso fazer diferente, não é? Veio aqui dar coragem às pessoas a tentar coisas novas, não é? E perceberem que afinal isto assim funciona e para algumas situações até é melhor e se calhar no futuro devia ser sempre feito desta forma, Até, nestas a situações. telemedicina é um exemplo disso, e se calhar eu Tal e qual. até te perguntava que é algo que já, quer dizer, já temos meios para o fazer há muito tempo, não é? Ao fim e ao cabo, não Já é existe há nada. 100 anos. Pronto. Já é do milénio passado. Mas pronto, mesmo a nível, se pensarmos na massificação dos smartphones, é algo que já acontecesse há muito tempo, mas de facto é raríssimo ouvirmos falar de alguém que faz uma videoconsulta. E muitos casos, sei lá, de acompanhamento de doentes crónicos, não sei pronto, não estou por dentro da área, mas temas que não requeram realmente a deslocação, ou que a própria deslocação possa induzir risco para o doente, se não faria sentido isto estar altamente massificado nos dias de hoje, se não é perfeitamente um nonsense, nós termos que nos deslocar a um centro de saúde ou estar num hospital, num contexto hospitalar com os riscos inerentes, quando essa consulta para o médico e para o doente poderia ser muito mais confortável tê-la à distância. Qual é a tua opinião sobre isso? Sem dúvida, João. Vamos ver. As teleconsultas, como eu digo, as primeiras foram feitas nos anos 20 do milénio passado, do século passado. Portanto, havia sempre um certo preconceito relativamente às teleconsultas. Bem, dito de outra maneira, hoje em dia as teleconsultas já têm suporte de vídeo também, portanto, que é muito mais rico do que porque uma teleconsulta é uma consulta à distância, não é? Portanto, e o meio que nós usamos hoje em dia, que é também o vídeo, obviamente enriquece muito a parte da teleconsulta. Havia o preconceito que, portanto, uma teleconsulta iria sempre ser inferior a uma consulta presencial, porque, portanto, não havia a possibilidade do médico tocar no doente portanto, e auscultá-lo e palpar e que isso seria algo que, no fundo, faria da teleconsulta sempre algo que portanto, inferior. Mas o que é verdade é que nós temos situações em que, de facto, é importante a pessoa, eu poder tocar, mas há muitas outras em que isso não é nada relevante. Aquilo que é relevante é nós termos uma boa comunicação, haver uma passagem de informação relevante e, a partir daí, serem tomadas decisões e serem discutidas situações. E as doenças crónicas que são um bom exemplo, não é? Nós temos muitas vezes situações em que aquilo que é feito um ponto da situação, são discutidos resultados de exames, é ajustada a terapêutica mediante essa informação e isso pode ser perfeitamente feito através de uma teleconsulta, mas mesmo em situações de doença aguda, nomeadamente aquela que não é urgente, doença urgente, tem que ser vista pessoalmente, até porque nós temos que atuar, não é? Mas nós sabemos de exemplos internacionais que mais de 50% das situações conseguem ser corretamente endereçadas através desta via. E nós agora também já temos experiência própria que confirma isso, não é? Na CUF nós já fizemos
desde que iniciámos as teleconsultas em março, já fizemos mais de 70 mil teleconsultas, não é? Nós temos agora um serviço dedicado às doenças agudas não urgentes, em que, portanto, temos em quase 90% das situações, conseguimos endereçar corretamente, até cedemos esses 50%, também tem a ver também com a autotriagem que as pessoas fazem, não é? As pessoas que recorrem a este serviço têm um bom discernimento daquilo que consegue ser resolvido desta forma e temos portanto, uma muito elevada percentagem de resolução neste contexto. E a E satisfação sim, do utente e do médico, provavelmente, não sei se tem medido isso, mas medimos sim. é positiva? É superior, inclusivamente, os inquéritos de satisfação aos doentes chega a ser superior à consulta presencial. E Sim, se ele pensar que não tem que sair de casa para resolver o exatamente, problema dele, ele vai exatamente. sempre ficar mais feliz. E nesse contexto, isso é excelente. Por exemplo, existem já a Universidade da Califórnia, o responsável das teleconsultas lá, ele estima que depois Covid, 25 a 30% das consultas vão ser, portanto, nas clínicas universitárias, vão ser por teleconsulta. E se nós imaginarmos que a tecnologia não se esgota só na teleconsulta, se nós agora até já podemos ter dispositivos que medem a frequência cardíaca, que medem a tensão, que medem outros parâmetros, não é? Portanto, que enriquece ainda mais a informação que é aquela que depois nos leva a chegar a uma conclusão e a fazer as recomendações ao doente. Portanto, isto, enfim, Vai ser uma é um tendência mundo, certamente. é um mundo cheio de oportunidades. Vai ser certamente uma tendência que se vai manter após o Covid e isso também vai-vos obrigar a reimaginar um bocado a vossa organização, não é? Porque essas equipas de médicos poderão, quer dizer, eles agora provavelmente, como não estão a dar consultas presenciais, são deslocados para a consulta virtual, mas de facto depois começa a fazer sentido também trabalhar essa oferta de forma mais estruturada e não em reação. E tornar isso Exatamente. parte também essencial do acompanhamento dos vossos utentes. Mas é exatamente isso que nós estamos a fazer. Tentar analisar em que situações é que faz mais sentido, em que situações é que o valor que nós tiramos dessa opção é o mais elevado. E ao contrário também, quando é que isto não faz sentido, não é? Claro. Quando é que isso pode ser arriscado e reestruturar de facto a nossa oferta. Mas permitam-me só aqui, se me permitirem, Claro. só um comentário. Há aqui uma coisa que nos deve também preocupar como sociedade. E isso tem a ver com aquilo que falámos há bocado, a questão do acesso. E no meio digamos, desta transformação mediada ou alavancada pelo digital, nós não nos podemos esquecer das pessoas que têm problemas em ter acesso ao digital, não é? E nós vimos que essas dificuldades no acesso, nesta altura, vieram agravar as desigualdades, não é? Claro. Portanto, as desigualdades não só na saúde, mas também na educação portanto, e noutras áreas. E nós, como sociedade, acho que devemos pensar como é que conseguimos superar isso e amenizar essas desigualdades. Tal como as pessoas têm direito à água e luz, deviam ter também direito ao acesso à internet. Cada vez mais é um acesso Universal. sim, a coisas básicas, não é? Certo. Não é um luxo, não é para ver streaming, é para ter acesso a coisas muito importantes. O que para o próprio Estado que produz um retorno de investimento, porque de facto o facto de haver um acesso universal à internet ou ao meio digital permite ao próprio Estado modelar os seus serviços de forma mais otimizada, garantir uma maior literacia da população, garantir acesso Essa é outra vertente a investir, a literacia, para as pessoas saberem utilizar. E o que nós enfrentamos agora é um confronto com essa realidade, onde percebemos que, de facto, existem pessoas em 2020 com 15 anos que não têm acesso à internet em casa. Quer dizer, isto é chocante.
não é algo que possa ser contornado. Na pirâmide de Maslow, isto já está nos direitos básicos de um cidadão. Mais que não seja porque através destes meios consegue ter uma maior literacia, consegue investir na sua formação, consegue ter acesso ou seja, isto não é um perk, não é um benefício para vermos streaming. É de facto, hoje em dia não é possível alguém chegar ao 12º ano sem ter acesso a essa informação. E, portanto, estamos perfeitamente de acordo e é um tema que eu até acho que é interessante o suficiente para trazer cá alguém. E evitaremos políticos, mas alguém que nos consiga informar a que distância estamos de ter um acesso universal à tecnologia, ou neste caso à internet. Até porque existe uma outra área que está intimamente ligada à saúde, que tem a ver com, portanto, a assistência em casa. Claro. Portanto, se nós olhamos para o envelhecimento da população, e inevitavelmente, ao envelhecer, nós vamos perder faculdades, e não vamos poder, nem vamos querer, poder se calhar até podemos, mas querer não vamos seguramente, eu não quero para mim, pôr as pessoas todas em lares, não é? Quer dizer, nós vemos agora o que isso dá, não é? Mas independentemente disso, isso também quer dizer, não pode ser um objetivo, não é? Portanto, e a tecnologia aqui vai nos ajudar, não é? Claro, claro que sim. Achas que num futuro longínquo as pessoas não... por acaso nunca tinha pensado nisso e achei interessante o teu comentário. Achas que num futuro longínquo as pessoas poderão não ficar em lares e ficarem em casa assistidas com tecnologia? Acreditas nisso? Mas Okay. não é só a tecnologia que nos vai ajudar, porque provavelmente vamos ter que, e eu penso que isso já está a acontecer quando nós olhamos para projetos urbanos em que de repente surgem ideias como eu devo ter tudo o que necessito a 15 minutos a pé ou de bicicleta da minha casa. Portanto, toda a forma como nós vamos conviver, não é? Isso tem que mudar e a tecnologia aqui vai ajudar, não é? Portanto, não é a tecnologia que vai mudar, a tecnologia bem utilizada vai ajudar, porque de facto nós vamos ter que ter formas de habitar e de coabitar e conviver diferentes, não é? Para que possamos de facto viver com dignidade e é esse o objetivo que nós queremos, não é? É isso que eu estava a tentar partilhar há bocado. É preciso perceber o que é que, no fim do dia, o que é que interessa mesmo, não é? Claro. E depois utilizar os meios para chegar lá, não é? Nós E não nos perder nos meios. Exato. Depois... Nem julgar os meios pelos fins. Também é outra... Nem julgar os meios pelos fins. Vou guardar essa frase para ser útil para futura conversa. Olha, nós acabamos... Esta é a última pergunta, estamos em cima do nosso tempo e é a pergunta que nós normalmente acabamos sempre aqui com uma visão futurista quase apocalíptica do mundo. E eu vou-te lançar aqui um desafio que te vai fazer pensar. Então vamos a isso. O ser humano, desde o Homo sapiens sapiens, que já foi há bastante tempo, tem feito uma evolução biológica que não é muito disruptiva. Portanto, nós, enquanto seres humanos, excetuando, obviamente, a parte da medicação, que nos aumenta a esperança média de vida, mas da perspectiva de habilidades biológicas, eu não consigo saltar muito mais alto que o Homo sapiens sapiens, eu não consigo correr muito mais do que o Homo sapiens sapiens, e de facto nós não evoluímos assim tanto enquanto espécie. Lado a lado connosco estão máquinas, e essas máquinas, que eram praticamente inexistentes, como as conhecemos há 3, 4, 5 décadas atrás, hoje são revolucionárias e com ciclos, como tu disseste muito bem, na formação médica, na produção de dados, que é massivo. Ou seja, estamos a falar da lei de Moore e a lei de Moore é a lei de Moore. Portanto, é exponencial. Isto significa que estas duas linhas que andam lado a lado, rapidamente há de haver um ponto onde se esta espécie não evolui e esta espécie, e aqui espécie estou a pôr entre aspas, evolui muito rapidamente, há de haver um ponto em que as linhas se cruzam e que uma vai para cima da outra.
Estou a Pronto. ficar com dor de cabeça, João. Concluindo a pergunta. Não será. Nós tendemos a ver isto como duas linhas, mas existem já tendências que acreditam que essas linhas se vão fundir numa, em que a tecnologia vai ser embutida no ser humano. Biónico, ser biónico. Exatamente. Como para nos fazer evoluir enquanto espécie. Como é que um médico olha para isto? Eu não sei se é o médico que deve olhar para isto. Eu acho que somos nós, como seres humanos, que devemos olhar para isto. E é algo que eu tenho muitas reticências, mas vamos lá ver. Isto, nós entramos aqui num campo que é um campo em que nós necessitamos, provavelmente, de gente que nos ajude a pensar isso. E quando eu falo de gente que nos ajude, isso por acaso é engraçado porque tem sido recorrente, nós tocámos nesse tema nesta conversa. E nós vamos precisar de pessoas das áreas, olha, da filosofia, da teologia, destas áreas, da antropologia, que nos ajudem A racionalizar isto, não é? No a fundo. racionalizar isso, porque isto também tem muito a ver com os nossos valores, não é? O valor de uma vida eterna, isso é um valor, é uma pergunta, não é? Exato. Devemos desafiar isso ou devemos aceitar, digamos, a nossa limitação no tempo? Isso tem muito a ver com Uma vida nós nos eterna. vemos como a nossa essência. E vamos precisar aqui de ajuda. Eu Uma preciso vida de ajuda. eterna. Diga, Aníbal. Micaela, desculpa interromper-te, mas queria-te perguntar. Uma vida eterna talvez, de facto, seja algo mais difícil de discutir, mas a verdade é que a esperança média de vida todos queremos aumentar, não é? E é uma Depende a coisa, que é uma custo. vitória que... Pois, certo, de acordo, era aí que eu ia chegar, ou seja, acho que é uma vitória uma vitória da sociedade. A nível da medicina temos conseguido evoluir os valores de esperança média de vida como nunca antes vistos, não é? Uns países mais que outros. Dois comentários relativamente a E as isso. interrompa. Sim, a esperança média de vida tem vindo a aumentar e muito devido, a medicina tem a sua cota parte, mas muito devido às condições de vida que as pessoas têm, ao saneamento básico, à educação, etc. E são determinantes até muito mais fortes para o aumento da esperança de vida média. A medicina depois tem a sua cota parte também nisto. Mas, Aníbal, que idade tens? Tenho Desculpa, não 27. queria ser. Tenho 27 queria. anos. Não, tranquilo. Eu acho que. Sou um puro millennial. Pronto. Eu acho que sim, Vê-se no cabelo e nos vamos óculos. mudando a nossa visão sobre o nosso fim ao longo da vida. E é engraçado porque existem pessoas com isso. Nós médicos temos algum privilégio de nas conversas que temos, que são às vezes conversas muito íntimas com os nossos doentes, não é? Em várias fases da vida, alguns numas fases terminais da vida e existem pessoas já com uma idade avançada que dizem eu estou e é engraçado, isto até é um termo que eu nem sei em português, porque a pessoa que me disse era de expressão alemã. Eu estou saciado da vida. Não é? Não é farto da vida. É saciado. Estou em paz. Sim, estou bem, estou descansado. Não me apetece muito mais do que isso. Não é? Depois de uma boa refeição, também já pode estar lá uma coisa muito boa, mas uma pessoa já não apetece, não é? Se comer mais alguma coisa, eu vou ficar com azia, não é? E pronto, e essa visão ao longo da vida vai mudando. Eu ainda não estou lá pessoalmente nessa fase, mas olhando para trás, noto que a nossa relação, quando nós, quer emotiva, quer racional, com
vai mudando, não é? Por isso, pronto, eu questiono se há, digamos, duvido que haja consenso que devemos ambicionar uma vida eterna Mas às tantas temos ou até. Sim, sim, mas às vezes temos aquele twist do Black Mirror em que as pessoas optam por viver para sempre, não é? Eh, ou não. Há quem escolha falecer quando acha Mas que deve mesmo a ideia falecer, e não é? agora tocaste num ponto interessante, a mesma ideia de vida no Black Mirror é um bocadinho dúbia, porque às tantas, se o teu corpo for Certo. tecnológico ou tecnologia e não for biológico, se calhar a tua vida é a tua mente, mas se a tua mente sair fora do teu corpo, Sim, sim, o sim, de que, o acordo, que é sim. que é? É que há aqui um conjunto de conceitos intrínsecos à tua biologia que estão a ser, ou que vão ser progressivamente postos em causa ah, e, e até vai ser muito desafiante enquanto seres humanos ter que lidar com isso e ter que ver e ver isso em familiares, amigos e ter que lidar com isso, porque até agora nós alimentamos um bocadinho com fármacos, com alguma terapia, mas quer dizer, Longevidade, certo. mantemos-nos mais ou menos ainda humanos e ainda é mais ou menos natural, não é? Mas quando a coisa começar a ser mais diferente, poderá percorrer caminhos interessantes. Miquel, estamos a chegar antes do Automation Challenge, que é o último desafio que temos para ti, e só porque achei extraordinariamente interessante o que tu disseste, eu gostava só de recomendar à nossa audiência um livro que é o do Top 5 Regrets of the Dying, que são os 5 maiores lamentos das pessoas que morrem, que é um livro escrito por uma enfermeira de cuidados paliativos, que acompanhou dezenas de pessoas à porta da morte e que sistematizou um conjunto recorrente de ideias, comentários, testemunhos dessas pessoas e agregou-as nos arrependimentos que elas tiveram da vida. E é ótimo porque nos confronta com um conjunto de coisas que nós diariamente evitamos falar delas, é o elefante na sala, e que são cristalizadas em alguém que está a morrer e que efetivamente, e conta mesmo a história dessas pessoas, efetivamente faz-nos pensar. Portanto, assim, direto daquilo que tu falaste, pareceu-me uma boa recomendação, mas vais ter a tua, portanto, diz-nos... João, deixa-me também, Diz. deixa-me também só antes fazer um comentário que achei interessante. O facto de tentarmos puxar a Micaela aqui para a parte tecnológica e do apocalipse da humanidade enquanto a conhecemos, mas ela puxou-nos, deu-nos uma chapada de realidade e puxou-nos para a questão ética e de facto fez-me pensar, porque eu sou aquela pessoa que eu não estou pronto para morrer e tenho medo de morrer e acho que 100 anos de vida não chega. Ou seja, eu acho que quando chegar aos 100 anos vou estar só a metade do caminho. Porque acredito também que de alguma forma as coisas podem evoluir para vivermos mais. Mas se calhar temos que pensar que vamos estar saciados como quando comemos um bom bife na altura e que estamos prontos para enfrentar o destino de forma natural como o resto da humanidade. Portanto, obrigado, Micaela, deixe-me aqui uma chapada de realidade. Micaela, Automation Challenge, impecável. uma personalidade, um podcast e um livro que queiras recomendar aqui aos nossos ouvintes. Sim, senhor. Posso começar com o livro? Claro, começa pelo que tu quiseres. Pronto, então, portanto, essas foram as únicas perguntas que vocês diziam que iam fazer, um livro, e eu preparei. Ok, boa. Pronto. Eu li recentemente um livro, agora nestes dias entre o Natal e o Ano Novo, que se chama Range, que é do David Epstein, e que foi escrito em 2019. O David Epstein é um americano que estudou ciência ambiental e astronomia na Universidade de Colômbia e é jornalista também. E o que é que ele fez? Ele fez uma coisa que eu achei muito interessante. Ele analisou o que tem em comum
atletas, músicos, cientistas, portanto, personalidades que foram as mais bem-sucedidas e que fizeram coisas assinaláveis, que foram especialmente inovadoras e que de facto tiveram, portanto, impacto nas suas áreas ou mesmo para a humanidade. E ele chega à conclusão, e depois também, portanto, documenta isso, não é? E explica e documenta com casos interessantíssimos, que na maioria, na maioria das situações, especialmente naquelas em que estamos a lidar com complexidade e incerteza, e que no fundo são duas coisas que caracterizam os tempos em que nós vivemos, não é? Complexidade e incerteza daquilo que vai acontecer. E que são, digamos, os generalistas em oposição às pessoas muito especializadas, que cada vez mais sabem de cada vez menos, não é? Que têm tido aqui mais sucesso. E depois ele tem todo um conjunto de estudos, mas também de exemplos individuais interessantíssimos, de coisas que eu nunca tinha ouvido falar e deu muito prazer em ouvir. E gostei muito deste livro. E depois pensei, bem, eu se calhar se alguém me tivesse que operar ao cérebro, eu preferia um grande especialista a operar ao cérebro. Mas se eu tivesse que descer o Amazonas, eu se calhar preferia estar com o MacGyver dentro do barco Exato, do que com o melhor remador do mundo. exato. Até porque podes acabar sem remos ou sem barco. Ia ter que sair dali, não é? Pronto. Mas foi uma leitura muito boa. Boa. Depois, pessoas. Bom, pessoas foi uma pessoa que eu gostava de conhecer, que eu Ok. não conheço, mas gostava de conhecer porque exatamente é uma pessoa que surge neste livro e que eu depois fui pesquisar e que é uma senhora que se chama Frances Hasselbein. É uma americana que neste momento tem 105 anos e ainda há poucos anos, eu até acredito que já tinha ultrapassado a centena de anos, ainda fez TED Talks. Ok. E então, o que é que caracteriza esta senhora? Esta senhora é uma senhora que viveu os seus primeiros 50 anos de uma forma pouco assinalável, portanto, pouco assinalável em termos para a sociedade, para a Certo. sua vida pessoal, seguramente não, mas digamos que. E depois, aos 50 anos, aceita ser monitora de um grupo de escoteiros femininos nos Estados Unidos. E os escoteiros femininos, os escoteiros, de uma forma geral, nos Estados Unidos têm uma grande expressão. E são uma entidade importante. Só os escoteiros femininos têm mais de 2 milhões de, não sei se diz escoteiras, mas pronto, de escuta, pronto, Escutas, talvez. Sim. sim, sim. E 10 anos depois, ela começou a ser monitora de um pequeno, e 10 anos depois, ela é a CEO desta mega instituição, com 2 milhões de associados, não é? Portanto, uma coisa mesmo grande, até com grande impacto. E transformou essa organização de uma organização conservadora, muito tradicional, e quando pensamos que ela tinha 60, portanto, ela hoje tem 105 anos, isso foi há 45, estou a dizer, não, há 45 anos, não é? Sim. Portanto, numa época completamente diferente, relativamente portanto, ao papel das raparigas, relativamente também à inclusão portanto, e à diversidade dentro. Ela, por exemplo, uma das coisas que ela fez foi dizer: eu quero que uma menina de ascendência índia, não é? Portanto, tenha um role model e se reveja aqui, não é? Portanto, Claro. isto e coisas muito para a frente. E de facto ela dizia, portanto, e ela depois trabalhou de uma forma trabalhou muito próximo do Peter Drucker, né, que é, portanto, o pai da gestão, e ele considerou, Da psicologia exatamente, ele industrial. considerou-a das melhores gestoras de sempre, não é? Portanto, o lema dela é liderar é how to be, not how to do.
E isso é absolutamente inspirador. E eu fiquei super curiosa com esta senhora. Provavelmente não a vou conhecer, mas eu acho que, de facto, ensina-nos aqui muitas coisas. A primeira coisa que nos ensina é não entrar em stress só aos 20, ainda não fizemos grandes coisas, não é? E que ainda estamos a tempo de experimentar e fazer e se calhar nos enganar, e não é por isso que não vamos ser bem-sucedidos ou fazer, nem é bem-sucedidos, fazer uma coisa importante no futuro, Sim, não é? ser realizados, no fundo. Agora não vos ouvi. Estava a dizer, realizar-nos a nós próprios, mais até do que... Exatamente. Certo. E E dar um podcast? contributo, não é? Claro, claro. Podcast. Olha, podcast... Não sei se podcast ouves, seria não sei se és fã ou não. Se costumas ouvir podcasts. Sim, eu ouço alguns, eu vou sugerir o podcast Cruzamento, que é um podcast português, que é sobre saúde digital. Portanto, para quem se interessa por esta área, pela saúde e pelo digital, portanto, os promotores e os anfitriões são o André Correia e o Daniel Guedelha. E o que eu acho interessante nesse podcast é que, de facto, eles vão buscar olhares muito diferentes sobre este tema, de áreas vão buscar pessoas que olham para este tema de backgrounds profissionais, de áreas de atuação muito diferente e têm sempre também um foco em Portugal. E, portanto, é um podcast que eu aconselho. Ótimo. Micaela, excelentes recomendações. Epá, sem dúvida alguma, recomendações ótimas para o nosso confinamento, para ficarmos em casa. Eu sei que o Aníbal já tem ali o seu facto para finalizar, mas antes disso eu gostava de te agradecer imenso, foi um privilégio. É super refrescante termos convidados que saem fora um bocadinho da área da tecnologia e nos conseguem inspirar e trazer também coisas que nós não conhecemos e que certamente serão muito interessantes para quem nos ouve. E nós agora acabamos sempre com um facto. O Aníbal traz-nos sempre um facto giro. E, portanto, Aníbal... já antes de tu fechares, dizer que temos recebido vários feedback. E eu sei, Micaela, que tu és uma dessas pessoas que nos diz que os nossos episódios são bastante longos e densos. E são. E por isso mesmo nós tomámos a iniciativa de fazer algo interessante, que foi a escolher não cortar a conversa, porque a conversa, quando está interessante, acho que devemos deixar fluir. E certamente existirão pessoas que terão a paciência para nos ouvir até ao fim, mas que iremos publicar versões resumidas no YouTube destas conversas para que as pessoas que tenham interesse em ter a versão mais destilada da conversa, até como ponto de partida se calhar para a conversa completa, poderão fazê-lo através do nosso YouTube e assim teremos os dois flavors Excelente ideia. disponíveis, ainda que a versão completa, obviamente para nós, faça muito sentido e não cortar ao convidado a palavra. Mais do que isso, depois de fazermos esse trabalho de editorial para dar esses dois flavors à nossa audiência. Aníbal, dá-lhe o teu facto. Então vamos a isso. Eu hoje não trago só um facto, trago dois, porque nem todos os dias acontecem coisas interessantes para nós destacarmos. Mas gostava de dizer duas coisas. Primeiro, faz este ano 120 anos que Wilhelm Conrad Röntgen, é alemão, eu peço desculpa pela minha pronúncia, ou mal leitura mesmo, físico alemão, conquistou o Prémio Nobel da Física por ter descoberto o raio-x. Portanto, há 120 anos ocorria uma das maiores... há mais tempo foi distinguido com o Prémio Nobel da Física. Ocorria... Perdão, uma das mais disruptivas tecnologias na medicina que ainda hoje todos usamos, que é o raio-x. Pronto, 120 anos e continuamos a usá-la ainda hoje. Outro partilha interessante que não aconteceu hoje, mas aconteceu 24 de janeiro de 2020, portanto há sensivelmente 1 ano e 2 dias, ocorreu o primeiro caso de Covid-19 na Europa. E era o primeiro caso de um alemão em França. Foi há 1 ano e continuamos aqui
a combater isto e a desenvolver conteúdos para que as pessoas possam ouvir em casa, em segurança e no conforto do seu lar e esperemos que tudo passe e que tudo fique bem. Obrigado a todos e vemo-nos no próximo sábado à noite, que é quando agora estamos a publicar os nossos episódios. Muito obrigado a todos.